Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero compartilhar com vocês um vídeo que eu não ia postar. É vídeo com receita de sonho vegano com cobertura de frutos vermelhos e o que aconteceu é que ao fazer a massa, eu esqueci de adicionar um ingrediente bastante importante. E assim que eu percebi erro, eu não quis mais gravar, porque eu pensei que não ia postar. Por fim, os meus sonhos deram certo, vejam aqui, deram bastante certo, mostrando para nós de que receitas podem dar certo, mesmo com falta de ingredientes que parecem ser essenciais para termos sucesso na cozinha. Então, vamos logo aos ingredientes, eu explico o meu erro e explico como essa receita poderia ser melhor ainda do que já está. Eu começo ativando o meu fermento, são 10 gramas de fermento seco, 2 colheres e meia de chá, adiciono no oleômetro meia colher de chá de açúcar e depois um pouco de bebida vegetal morna. Aqui são 200, no começo, são 200 ml de bebida vegetal, mas você poderia usar leite se você quiser. Misturo tudo e deixo atuar, deixo ativar e passo para meus ingredientes secos. Aqui são 150 gramas de farinha de aveia, na verdade são flocos de aveia moídos e peneirados, 100 gramas de farinha de arroz e se você quiser que a massa fique mais amarelinha dentro, você pode substituir uma parte da farinha de arroz pela farinha de milho e 100 gramas de polvilho doce. Depois 2 colheres de chá, 6 gramas de goma xantana e 1 colher de chá de linhaça, mais ou menos 3 gramas de linhaça moída, 50 gramas de açúcar ou algum substituto. Eu tenho aqui metade xilitol, metade açúcar e no final meia colher de chá de sal. Misturo tudo bastante bem e reservo. E agora aos meus secos vou adicionar ingredientes líquidos. O meu fermento já ativo, o restante da minha bebida vegetal, estou colocando quase toda, eram 200 ml. Depois 1 colher de chá de vinagre, 5 ml, 60 gramas de óleo de coco derretido e resfriado. Você poderia usar outra gordura, se você quiser. Foram mais ou menos 5 colheres de sopa. E depois eu coloco aroma de baunilha em pó, porque é o que eu tenho em casa, mas seria 1 colher de chá de extrato de baunilha. E agora, nessa hora, eu deveria adicionar, muito importante pessoal, 6 colheres de sopa de aquafaba, só que eu esqueci. Comecei a bater a massa, logo percebi que ela estava seca, então adicionei aquele restinho de bebida vegetal que estava no recipiente, e continuei a bater, mas mesmo assim vi que ela estava seca demais. Então logo pensei que cometi erro ao medir a minha bebida vegetal ou ao pesar a farinha. Então resolvi simplesmente adicionar mais bebida vegetal e chegar no ponto da massa usando mais bebida vegetal. Então, coloquei mais bebida vegetal, no total adicionei mais uns 70 ml de bebida vegetal e fui batendo a massa uns 4 ou 5 minutos. A massa precisa descolar do recipiente, por isso eu gosto de usar recipiente de vidro, porque me parece que esse processo é mais visível. A massa, quando chega no ponto correto, ela descola das paredes do recipiente, então fui batendo e a massa, ela chega realmente no ponto que você consegue trabalhar com ela, só que ela continua pesada. E eu nessa altura eu ainda estava sem entender por que essa massa é tão pesada, porque não é a primeira vez que eu fiz esses sonhos e só aí que eu avistei no fundo da minha cozinha a minha aquafaba no copinho esperando, mas já estava tarde demais. Então eu continuei batendo e vejam, por fim a massa deu certo. Você engordurando suas mãos, se você consegue formar uma bola, é sinal que a massa está no ponto correto. A minha estava, porém ao manusear ela, eu senti que ela estava pesada, porque se eu seguisse a receita corretamente e usasse a aquafaba, essa massa ficaria mais solta, mais leve, tanto no aspecto visual quanto no toque. Então você usa a sua aquafaba e só vai dosando bebida vegetal, mas você vai usar até 200 ml, talvez um pouquinho menos de bebida vegetal.
E agora, para formar os sonhos, você poderia engordurar ou enfarinhar suas mãos e com a colher ir pegando a massa e fazendo os sonhos. Porém, dessa vez eu resolvi abrir a massa com rolo e recortar sonhos da maneira tradicional. Só que prepare uma forma forrada com papel e enfarinhada ou engordurada para você poder colocar os seus sonhos. Então eu já preparei minha forma, polvilhei minha superfície, transfiro a minha massa para a bancada e com as mãos também enfarinhadas vou primeiro formando uma bola e depois eu abro essa massa, essa bola na altura de mais ou menos 1 centímetro, talvez 1,5 centímetros. Pego um copo, enfarinho as bordas do copo e vou recortando os sonhos. Aqui é importante, eu comecei com um copo, depois troquei para outro, porque é melhor um copo que tenha borda fina. Então você vai recortando os seus sonhos, essa massa que fica em volta você depois junta com facilidade, refaz a massa, massageia a massa um pouco e faz mais 2 ou 3 sonhos, depende tudo do tamanho que você quer. E agora, com os sonhos prontos, é muito importante deixar esses sonhos levedarem, no mínimo 30 minutos. Então, cobre eles, porque é importante que a superfície não resseque. Então, com algum plástico, por exemplo, ou então com uma outra forma alta e deixe em lugar sem vento. Depois de mais ou menos 20 minutos já comece a aquecer sua gordura, porque é importante eles não levedarem demais. E aqui vejam, a minha gordura já está quente e os meus sonhos por fim levedaram 40 minutos. Agora eu vou começar a fritá-los. Então vou colocando um após um. É importante fritar no fogo médio. Para que a gordura não esquente demais, porque eles iam queimar por fora e ficar crus por dentro. De cada lado, mais ou menos 2 a 3 minutos. Depois de 3 minutos, começo a virar, eu vejo se eles já estão no ponto, viro eles e mais 2, 3 minutos. E depois tiro eles, coloco num prato com papel toalha. E aqui os meus sonhos já estão resfriados, estão prontos ou para ser recheados. Vejam que eles deram certo, por dentro ficaram bonitos. Você poderia rechear com algum creme da sua preferência ou então apenas por glacê. Eu vou fazer glacê de frutos vermelhos, para isso vou descongelar uma quantia ao olhômetro de frutos vermelhos, descongelo no micro-ondas, amasso com garfo, depois peneiro. E aqui tenho 150 gramas de açúcar de confeiteiro, poderia ser xilitol ou eritol pulverizado. Adiciono meia colher de chá de azeite, isso para que a glacê não trinque. Misturo bem e depois entro com o suco. O suco precisa estar aquecido, poderia ser também água quente com corante, por exemplo. E são de 4 a 5 colheres de suco. Você vai colocando e vai vendo a consistência que você quer que seu glacê tenha. Enquanto mais grosso, mais denso o glacê, mais tempo ele precisa para secar. E agora então é só decorar, esperar resfriar e desfrutar. Pessoal, por hoje é tudo. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês aprenderam alguma coisa nesse vídeo, gostaram da receita. Se sim, deixem seu joinha para mim, por favor. Muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima receita.